44. Guild Wars. Capítulo 510. Ruínas Antigas 2. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado Draco só pôde ficar ali admirado e confuso enquanto o aparente holograma exibia essa cena de outro mundo. Tal como qualquer um poderia esperar, os maias do vídeo entraram em pânico com o ataque repentino. Muitos choraram e caíram de joelhos, proferindo algo em sua língua estranha que Draco não conseguiu entender, mas guardou em sua mente para mais tarde. Havia muitas pessoas parecidas com guardas que corriam empunhando estranhas armas rúnicas que brilhavam com energia. Suas expressões eram pálidas, sabendo que o simples ato de aparecer diante de tal gigante era praticamente assinar suas certidões de óbito. No entanto, o que mais eles deveriam fazer? Se eles não se apresentassem agora, quem o faria? Os vários automatos de defesa construídos em sua cidade ganharam vida e dispararam raios de canhão de energia brilhante, mais destrutivos até mesmo do que canhões ferroviários. No entanto, aquela palma era imparável e infalível. Seguindo as leis da física, aquela palma não se movia rápido, parecendo que descia em câmera lenta enquanto causava uma onda de choque devido à força de seu movimento. Não havia nada que alguém pudesse fazer em tal situação, até que a palma finalmente atingiu a cidade. Em vez de ser esmagado como Draco esperava, uma estranha barreira com runas por toda a superfície se manifestou. Assim que os cidadãos viram isso, ficaram entusiasmados. A estranha barreira foi apenas ligeiramente quebrada pelo ataque poderoso, deixando Draco chocado. Os maias realmente tiveram acesso a algo tão poderoso? Não, desde o início deste vídeo, Draco basicamente confirmou que os maias eram uma civilização avançada, como os arqueólogos suspeitavam. Eles haviam avançado em sua tecnologia para o que esta época consideraria um nível de ficção científica, só que seguiram o caminho da Magitech, ou tecnologia mágica. Essa era a única coisa que poderia explicar as runas. Também poderia ser visto como evidência para sua teoria de que antigamente existia energia mundana ou algo semelhante na Terra, porque para que a Magitech funcionasse, tal energia era um pré-requisito. Draco não tinha certeza de quem era mais impressionante naquela época. Os humanos da Era Maia, que desenvolveram uma tecnologia tão grande, embora não entendessem muito de física e ciência, ou os humanos da Era Atual, que substituíram a energia mundial pela eletricidade e se desenvolveram até agora apenas com conhecimento científico. Ambos tiveram seus méritos e deméritos. Seja qual for o caso, o colosso atingiu o escudo algumas vezes, e após o choque da visão inicial, Draco foi capaz de observar aquela coisa muito melhor. Ele notou que parecia uma coleção de estranhos pedaços de terra, lama, galhos quebrados e energia. Observando assim, só houve uma coisa que veio à mente de Draco, e isso o deixou abalado. Um titã primordial. O famoso grupo de companheiros da mitologia grega que deram origem aos deuses. Assim que Draco percebeu isso, foi como se sua mente explodisse. De repente, ele conectou muitos pontos e entendeu a verdade geral do assunto, ou o que ele poderia inferir razoavelmente de seu entendimento, em comparação com o absurdo da mitologia. Os titãs primordiais foram os seres originais da Terra, representando os elementos e as leis em sua forma mais verdadeira. Deve-se lembrar que antes de trazer tantas células caóticas da galáxia Gerdo ao colidir com a Terra, os animais e todas as outras espécies não existiam na Terra. O planeta ainda estava no estágio em que todas as formas de vida existiam no mar como um organismo unicelular ou como vida marinha em desenvolvimento. Os únicos seres sencientes foram os titãs que caminharam pela Terra, confirmando suas leis e espalhando o crescimento pelo planeta. A ascensão da vida humana e animal não foi um problema para eles, pois era uma ordem natural que durou muitos milênios. Na verdade, eles ficaram muito felizes porque a criação de tal vida significava que a Terra poderia expandir-se e crescer ainda mais. No entanto, esses sentimentos felizes mudaram com a rapidez com que os humanos e os animais se propagaram. Num piscar de olhos, 10.000 deles se tornaram 100.000. Não só isso, embora os animais fossem capazes de estabelecer uma conexão com Gaia e se adaptar a algumas leis que ela havia estabelecido, criando o ecossistema básico, os humanos possuíam muita inteligência e livre-arbítrio para serem vinculados.
Então, os titãs primordiais podem não ter gostado dos humanos ou até mesmo tentado abatê-los. Draco não podia ter muita certeza sobre isso, ou qualquer uma de suas especulações selvagens, na verdade, mas ele tinha certeza de que existia um grande conflito entre os 9 altos humanos e os primordiais. Titãs. Um deles era um grupo de invasores insanamente poderosos que espalharam suas sementes vis em seu planeta, destruindo-o lentamente com seus hábitos de vida, enquanto os outros eram os nativos do mundo que continham suas leis e máximas. Deve ter havido mais de uma batalha, mas os 9 altos humanos estavam invictos já que todos eles estavam presentes quando deixaram o mundo, enquanto Draco não sabia dizer se algum titã foi morto. Afinal, eles eram tão poderosos na mitologia que matá-los era impossível e, na melhor das hipóteses, eles só poderiam ser selados. No entanto, se alguns não tivessem sido abatidos, porque os titãs permaneceriam em silêncio até agora? A menos que eles estivessem realmente selados. Isso poderia explicar por que Draco podia sentir uma presença perigosa aqui, mas tal presença não havia acordado para transformá-lo em pasta. Isso fazia sentido para Draco. Afinal, Jada havia afirmado que tinha 75% de chance de completar sua missão, que era basicamente levar esta mesa e qualquer outra guloseima que encontrasse. Ele também tinha 95% de chance de sobreviver. Então Draco adivinhou que os 5% aconteceriam caso ele quebrasse tolamente o selo que amarrava aquele monstro. Bem, seja qual for o caso, Draco não tinha a intenção de liberá-lo para lutar. Na melhor das hipóteses, ele olharia de longe com cautela e verificaria suas teorias antes de fazer o que tinha que fazer. Draco percebeu que o vídeo não parava. Na verdade, um acontecimento chocante ocorreu quando o titã primordial estava prestes a quebrar a defesa rúnica, mergulhando a cidade no medo mais uma vez. No entanto, seu próximo ataque foi interrompido quando foi atingido por uma enorme onda de trovão. Ele gemeu com uma voz estranha que soa como o fluxo dos rios e o ranger das pedras, caindo ligeiramente para trás. No céu acima da cidade, um homem de trovões e relâmpagos apareceu. Ele tinha cabelos brancos bem penteados, uma coroa de flores, um corpo grosso e corpulento que envergonharia qualquer senhor universo enquanto usava uma touga branca que pouco fazia para esconder sua incrível parte superior do corpo. Sua pele era macia e ligeiramente pálida, embora ainda saudável, as sobrancelhas pontiagudas e a barba poderosa. Seus olhos eram de uma cor azul penetrante e ele exibia um leve sorriso no rosto que mostrava sua extrema confiança. Enquanto ele estava ali, seus olhos percorreram a cidade abaixo, parando em qualquer beleza que estivesse ali. Não importava se eram mães, menores de idade ou casadas, todas estremeciam quando aquele olhar passava por elas. Seus ventres gritavam de medo. Zeus havia pousado. Seu corpo brilhava com energia relâmpago sem fim enquanto ele olhava arrogantemente para o titã primordial diante dele. Quando ele abriu a boca para falar, Draco esperou ansiosamente ouvir suas palavras, mas seu rosto caiu quando ele percebeu que entendia merda nenhuma. Bem, não foi chocante. Zeus falava grego antigo e Draco nunca tinha aprendido tal língua. Na verdade, quando ele conheceu Lúcifer e Amaterasu com Eva em suas visões, o primeiro falava uma língua romana antiga, com o último japonês antigo. Aconteceu apenas que suas palavras se traduziram automaticamente em algo que pudesse entender em tais situações. Aqui, Draco estava olhando uma gravação, então não havia esse luxo. Como tal, ele só pôde observar Zeus falando arrogantemente com o titã primordial, que parecia estar furioso. Eles então lutaram no céu, movendo-se lentamente e usando leis estranhas para atacar enquanto Zeus cumpria seu papel como o deus do trovão. Draco tinha certeza de que mesmo um raio casual disparado por Zeus poderia fornecer energia a toda a Terra por alguns anos com seu poder e parecia condensado. Caramba, apenas assistindo a gravação sozinho, todo o seu corpo tremia de medo. Draco finalmente entendeu o que Lúcifer quis dizer quando afirmou que os 9 altos humanos eram ilimitadamente poderosos, mas tinham pouco controle. Do ponto de vista de Draco, Zeus não tinha habilidade. Ele estava lançado raio após raio, não muito diferente de uma criança jogando algumas pedras, e suas habilidades de luta eram ruins. Ele apenas se esquivou girando, transformando todo o seu corpo em raio para se mover rapidamente. No entanto, quando o poder atingiu um certo nível, as técnicas e habilidades não eram mais necessárias. Draco só pôde ficar ali parado, entorpecido,
Enquanto observava Zeus dominar o pobre titã que gritava daquela maneira estranha, eventualmente desmoronando em uma pilha carbonizada sob as botas de Zeus. Ele então arrastou com um braço e jogou-o no centro da cidade Maia, que era um parque plano, antes de invocar um raio para formar uma rede espessa que prendeu o titã primordial dentro dele. Zeus então dissipou sua aura e pousou entre as ruínas e, por um segundo, seus olhos pousaram no cinegrafista. Zeus estreitou os olhos e disse algumas palavras casuais para quem estava filmando antes de entrar no prédio da administração central. O cinegrafista caiu de bunda e a gravação terminou ali. Draco ficou extremamente horrorizado, pois parecia que, por uma fração de segundo, os olhos de Zeus haviam perfurado o espaço e o tempo para pousar sobre ele enquanto ele comentava levemente. Os 9 humanos superiores não deveriam ter essa habilidade, certo? Pelo menos, a mitologia nunca mencionou que Zeus tivesse quaisquer atributos baseados no tempo. Foi apenas o titã primordial Cronos que tinha tal poder, então não deveria ser um problema. Certo? Na verdade, Zeus não tinha visto Draco. O que Draco não sabia era que Zeus tinha acabado de agir como um Lorde do Limite para parecer legal. Ao perceber que alguém havia gravado a luta, ele teve certeza de que em algum momento no futuro haveria alguém assistindo. Como tal, ele olhou para a câmera como se pudesse vê-los e fez um comentário geral antes de prosseguir. Dessa forma, depois de vê-lo derrotar heroicamente um titã primordial, selá-lo e depois vê-los, as gerações futuras ficariam maravilhadas com ele. Na verdade, a ideia de Zeus era inteligente, mas ele subestimou enormemente o quão eficaz seria. Ele tinha agido por capricho, mas até mesmo uma reencarnação de Lúcifer, que estava um nível acima dele, como Draco, estava tremendo. Se Zeus soubesse, ele poderia correr para o mundo imortal, capturar 9 virgens menores de idade e semeá-las em uma festa de orgia para comemorar. Por outro lado, Zeus já fazia isso diariamente, então ele poderia aumentar os números para torná-lo verdadeiramente festivo. Draco percebeu que a tela havia retornado ao menu inicial. Vendo que estava congelado assim, Draco abriu sua holotab e gravou todo o layout da sala. Ele então reproduziu o clipe e gravou antes de sair. Ao passar pelo prédio, ele fez questão de registrar cada canto e recanto, antes de fazer o mesmo para toda a cidade. Quaisquer armadilhas que encontrasse eram facilmente neutralizadas porque ele podia senti-las, e perigos ocultos como autômatos também eram evitados. Não havia necessidade de lutar e destruir tais coisas. Muito poderia ser aprendido com eles, e Draco estava ansioso pela tecnologia rúnica. Se ele conseguisse descobrir uma maneira de devolver a energia mundial à Terra, ele poderia usá-la junto com a tecnologia científica para criar um híbrido Magitesh, Sinsetesh. Mas o mais importante é que Draco poderia portar a tecnologia rúnica aqui para o Eastern Fantasy of Boundless e ganhar pontos de Brownie com a IA. Na verdade, ele estava gravando tudo isso principalmente para enviar a Amber para ela e a IA processarem. Ele teria gostado de tirar essas coisas e dar para eles trabalharem, mas não tinha certeza se removê-las iria danificá-las. Pode ser por isso que o sucesso de sua missão foi de 75%. Porque Draco quase os tirou de onde haviam sido colocados. Feito, Draco respirou fundo e se dirigiu ao templo central. Uma vez lá dentro, ele percebeu que parecia haver muitos avisos para impedir que pessoas de fora entrassem e liberassem o que havia dentro. Não é que ele tenha entendido a língua de repente, mas os avisos e os símbolos de perigo não mudaram realmente ao longo dos séculos. Até mesmo um idiota entenderia que vários crânios e figuras humanas deitados de lado, todo vermelho, não eram um piquenique no parque. Incapaz de refutá-los e aceitando parcialmente seus insultos, Draco entrou. Ele se teletransportou principalmente enquanto gravava, porque o número de armadilhas havia se tornado francamente ridículo. Eles eram do nível Indiana Jones, pedras rolantes, armadilhas de chamas, armadilhas de flechas, armadilhas luminosas, poços de cobras e até guardas autômatos. Qualquer arqueólogo que não tivesse as habilidades necessárias morreria aqui, deixando apenas um esqueleto para o próximo que se considerasse especial. Draco finalmente alcançou um enorme conjunto de portas duplas. Ele teve que esticar o pescoço para ver o topo. O número de símbolos de advertência pintados nele era esmagador, e Draco poderia inferir muitos insultos ao seu ki, a moralidade sexual de sua mãe e ao tamanho de seu pênis a partir de alguns dos avisos. Draco só conseguiu estalar os lábios.
Parecia que não importava quão avançada fosse a civilização, os 3 insultos básicos transcendiam o espaço e o tempo, sendo eternos. Draco também sentiu aquela aura muito mais clara. O que quer que estivesse por trás dela poderia esmagá-lo em pedaços, e ele seria, na melhor das hipóteses, capaz de preservar sua vida. Mas bombardeá-lo com poder infinito como Zeus era impossível. Afinal, os 9 humanos superiores tinham pouco controle sobre a linhagem, mas energia infinita para alimentá-los. Draco e Eva eram o oposto, onde tinham um controle muito melhor, mas o fluxo contínuo de energia era difícil para eles, a menos que ativassem um único gerador de linhagem. No entanto, fazer isso sempre os levava a perder qualquer controle sobre o que aconteceria a seguir, criando algo horrível e problemático sem comparação. Draco estava em uma encruzilhada. Dar uma olhada atrás desta porta e ver o que estava trancado, ou sair sensatamente e esperar até que ele tivesse poder suficiente para derrotar o que estava atrás da porta. Isso era uma questão de inteligência e infelizmente Draco veio sozinho sem Eva. Nesse exato momento, suas 2 células cerebrais voltaram das férias e entraram em sua mente para ver se havia alguma mudança. Ao verem o que ele estava fazendo, eles o pararam às pressas, pois sua mão estava prestes a abrir a porta. Graças a Deus pelas células cerebrais, elas impediram um desastre antes que ele pudesse acontecer. Draco esfregou o queixo e decidiu não provocar o que quer que estivesse atrás da porta e cortar suas pernas. Ele então saiu do templo e manifestou suas asas, elevando-se ao céu, observando a cidade mais uma vez. Depois balançou a cabeça, decolando em direção à ilha de Nassau. Ele pousou naquela praia indefinida e sua conexão voltou a ficar online quando ele finalmente teve sinal novamente. Draco enviou seus vídeos para Supernatural e Amber, informando-os do que tinha visto e alertando-os sobre os possíveis perigos. Supernatural respondeu com gratidão, alegando que isso foi suficiente para considerar a missão concluída. Sério, eles estavam felizes por Draco ter voltado vivo e queriam que ele voltasse para casa e não se arriscasse assim por um resultado tão miserável. Quanto a Amber, ela informou que iria investigar a situação e informá-lo mais tarde. Vendo que havia satisfeito ambas as partes, Draco olhou em volta e percebeu que já era quase de manhã. Parecia que havia passado mais tempo do que ele imaginava. Ou havia uma presença estranha na ilha que poderia distorcer o fluxo do tempo, ou aquele vídeo durou mais tempo do que ele havia percebido. Seja como for, Darius decidiu voltar ao hotel para descansar um pouco. Ele fez questão de ligar para Eva em vídeo e explicar o que viu e passou. Eva parecia intrigada e queria uma cópia do vídeo também, mas Draco riu e disse a Eva que ela teria que esperar para assistir com ele quando ele voltasse. Os dois conversaram por mais algum tempo antes de Draco encerrar a ligação e deitar-se languidamente na cama, sentindo-se entediado. De repente, ele se perguntou por que não tinha provocado aquela existência subterrânea e balançou a cabeça. Suspiro. Parece que estou ficando mais retardado a cada dia. Eu obviamente deveria ter entrado, mas me acovardei e me dei alguns motivos bobos. Afinal, qualquer pessoa com que alto saberia que entrar para dar uma olhada é a escolha mais sábia. Draco pensou. Não houve alarde sobre isso. As células cerebrais foram rapidamente arrumadas e voltaram para visitar a família figurativa. Draco então navegou no portal de Supernatural e se interessou pelas recompensas desta missão que completou. Foi listado como 500 mil pontos sobrenaturais, 30 milhões de dólares do país central e serviço prioritário na cerimônia de abertura do gene. Curioso sobre a cerimônia, Draco deu uma olhada. Ele ficou surpreso ao notar que este era um ritual único que custava muitos recursos e só poderia ser feito um determinado número de vezes. Uma vez usada era uma vez a menos, mas o que ela fez foi dar à pessoa a capacidade de liberar completamente suas células e ganhar habilidades únicas em conjunto com o que ela já possuía. A maioria dos outros senhores superiores passaram por isso, dando-lhes grande poder e longevidade. Draco estava curioso sobre isso, então decidiu ver quanto custaria uma sessão. Sua expressão mudou ao ver que cada sessão custava 1 milhão de pontos de supernatural, o que também fazia sentido para ele. Afinal, se apenas uma missão do nível Lorde Superior fosse suficiente, não duraria muito. Guild Wars. Capítulo 511. Primeira visão de Wukong. Draco naturalmente pesquisou mais sobre esta cerimônia. Parecia que eles poderiam segurá-lo mais 10 vezes no total, deixando Draco satisfeito. Se fosse possível e benéfico,
Ele não se importaria de ter esse desbloqueio genético feito para ele, Eva e seu filho depois que nascessem. Ele planejava reservar algum tempo no futuro para completar algumas missões mais importantes. Com o controle de sua linhagem, Draco tinha pouco a temer no mundo real, especialmente com Shantian fora de cena. Draco também estava curioso para saber como sua linhagem estava lidando com sua estranha ausência. Afinal, Shantian deixou claro que havia saído descaradamente depois de um tempo de preparação, assim como Eva. Prodígios ou não, eles ainda não eram os governantes de suas respectivas linhagens. Como tal, suas ações eram fortemente restritas e eles não podiam ir a lugares ou fazer coisas só porque queriam. Foi por isso que Eva e Shantian eram jogadores tão pesados, porque pelo menos no jogo FIFA, eles poderiam estar realmente livres dessas algemas. Como prodígio da linhagem Lúcifer, ele ainda era considerado aleijado, forçado a viver uma vida sombria em algum lugar. O prodígio da linhagem Amaterasu teria fugido e agora o prodígio da linhagem Pangu também havia desaparecido. Isso foi extremamente conveniente, pois ninguém da linhagem poderia culpar o outro, pois estavam todos na mesma situação. Em vez disso, eles acreditariam que era obra do super-humano, do sobrenatural, do Conselho Mundial ou da espécie primordial. Eles provavelmente suspeitariam primeiro dos primordiais, pois fazia mais sentido que fossem eles, assumindo que as linhagens estavam realmente cientes deles em primeiro lugar. Draco se lembrou de Eva dizendo a ele que eles estavam cientes da existência de coisas perigosas, mas não exatamente o que eram. Draco navegou languidamente pelas missões para ver se havia alguma que ele pudesse participar antes que a atualização 2 terminasse em cerca de 30 horas a partir de agora. Infelizmente, a maioria das missões foram no exterior, como ruínas na África, tumbas no Egito e certas sedes de super-humanos como CERN. Draco continuou rolando para baixo até que seu corpo se animasse. Ele viu uma missão que estava extremamente perto de onde ele estava, no Oceano Atlântico Norte. Isso mesmo, foi uma missão explorar o lendário Triângulo das Bermudas. Draco estalou os lábios e sentou-se novamente. Ao contrário das ruínas maias onde ele teve a coragem de explorar sozinho, ele não se atreveu a atravessar o Triângulo das Bermudas sem Eva. Que piada! Qualquer humano que não vivesse debaixo de uma rocha nos dias de hoje sabia que havia algo estranho naquele lugar. Não importava se você era religioso ou não, todos estavam mais do que conscientes de que o Triângulo das Bermudas era um lugar que representava, e provavelmente continha, algo além da compreensão humana. Caramba, Draco não ficaria surpreso se fosse o local onde os 9 altos humanos selaram um bando de primordiais, dando à área aquela energia mortal. Embora isso fosse uma especulação cega de sua parte, seria muito perigoso voar perto dali, muito menos mergulhar nas profundezas. Como tal, Draco só podia esperar até o final da manhã para que seu voo estivesse pronto. Ele então embarcou e voou de volta para sua cidade, o que durou as mesmas 3 horas de antes. Quando ele pousou, faltavam menos de 24 horas para que o Boundless Sword voltasse a ficar online. Ele decidiu ir primeiro aos laboratórios Glorigori para verificar a Ia e Amber. Como aparentemente sempre, a área diante do estúdio estava lotada de manifestantes, mas como um regular Draco percebeu que o número deles havia diminuído e os presentes tinham muito menos energia do que antes. Era quase como se eles estivessem avançando com pura força de vontade, sabendo que depois da audiência tudo seria inútil. Draco riu e foi direto para o prédio, pressionando o botão do elevador para mandá-lo descer. Mesmo que ele pudesse, teoricamente, tentar se transferir para o reino da Ia, ele não queria arriscar ativar algum mecanismo de defesa automático que pudesse estar em vigor. Draco emergiu do laboratório onde o cérebro gigante flutuava dentro de um tanque. Ele viu Amber parada diante de uma mesa de trabalho, concentrada na substância que estava manipulando e estudando. Draco observou em silêncio por alguns minutos até que a mulher quebrou sua concentração e olhou para ele com seu habitual sorriso enigmático. Olá Draco, a que devo o prazer de hoje? Draco estava prestes a falar quando seus olhos se voltaram para a substância na qual Amber estava trabalhando, que era uma coisa marrom dourada que parecia o simbionte daquela antiga série de super-heróis Aranha. Ele franziu a testa fortemente enquanto sua linhagem lhe dava um sentimento de raiva e desgosto por isso. Amber viu a reação dele e seu sorriso se alagou. Vejo que você notou nosso último sucesso. Ela então caminhou em direção à mesa de trabalho e acenou para que Draco se aproximasse.
O sujeito assim o fez e observou a substância que estava lacrada em um recipiente maior com vidro translúcido. Amber apontou para ele e explicou lentamente. O que você está vendo é nossa primeira tentativa bem-sucedida de extrair um aspecto específico da linhagem Pangu daquele bruto. Isso em particular, provavelmente está relacionado ao que acreditamos ser sua herança primogenitor. Draco pensou no que havia aprendido e lembrou que a herança do primogenitor era aquela que permitia aos membros da linhagem Pangu criar golems elementais, bem como manifestar algumas formas elementais únicas. Ambar continuou. O que você vê aqui é a parte de sua linhagem que lhe dá a habilidade de utilizar as habilidades, bem como gerar o avatar, do famoso rei macaco, Sun Wukong. Os olhos de Draco se arregalaram em choque. O grande sábio que iguala aos céus? Ambar assentiu. Aquele mesmo. Na verdade, a extração desse avatar teve menos a ver com sorte ou engenhosidade, mas sim com o fato de ele ter chegado até nós para sermos separados de boa vontade. Draco ficou confuso por um segundo antes de clicar. Claro, fazia sentido que o nobre e poderoso Sun Wukong desprezasse ser parte de um bruto como Pangu, e ainda mais um senhor local. Poderia ser por isso que lhe foi selado sob a montanha dos 5 dedos. Será que os céus contra os quais Sun Wukong se rebelou eram na verdade o próprio Pangu? Se assim fosse, as coisas seriam certamente interessantes. Então, o que ele quer? Draco fez a pergunta mais pertinente neste momento. Amber exibiu uma expressão preocupada. Bem, ele quer se ligar a um hospedeiro novo e mais compatível para continuar sua existência, ou provavelmente morreria com o tempo sem sustento. No momento, estamos mantendo-o vivo alimentando-o constantemente com energia de radiação, mas isso não é holístico o suficiente. Amber se virou para Draco. Pessoalmente, estou bastante curioso para ver se ele poderia ser transplantado para um humano que não seja da linhagem. Você tem um candidato adequado em mente? Draco balançou a cabeça. Não tenho certeza, mas vou enviar algumas pessoas como Akainu e companhia para tentar ver se conseguem. Caso contrário, procurarei ativamente por alguém que tenha algum nível de compatibilidade. Amber pareceu aliviada. Enquanto você estiver na tarefa, posso ficar um pouco tranquilo. Ela então olhou para Draco. Certo, fizemos algumas descobertas sobre as coisas maias que você nos mostrou. Venha e dê uma olhada. Amber levou Draco até um computador próximo que tinha uma tela grande. Ela então reproduziu o vídeo que Draco enviou, mas Draco notou que a dublagem havia sido sobreposta por um novo que parecia um pouco mecânico. Mas pelo menos estava em inglês. Ele ouviu as palavras e entendeu o que estava acontecendo. O povo desta cidade maia eram nobres de sangue puro de sua raça. Era por isso que eles provavelmente viviam em uma ilha isolada no mar, embora, obviamente, a ilha fosse muito maior no passado. A massa de terra provavelmente encolheu devido ao ataque do Titã primordial e as mudanças geológicas da Terra desde então. Seja qual for o caso, eles estavam gritando incoerentemente para que um dos 9 grandes deuses os salvasse. Os olhos de Draco brilharam, pois não demorou um único segundo para ele entender a quem os maias estavam se referindo como os grandes deuses. Ele continuou a ouvir enquanto o primordial fazia aqueles sons estranhos. Amber fez uma pausa aqui e falou ironicamente. Infelizmente, não somos capazes de inferir o significado dessa linguagem, mas provavelmente seremos capazes de obter alguns resultados preliminares se conseguirmos obter mais dados. Draco parecia interessado. Posso ajudar com isso? Amber assentiu. Eu ia perguntar de qualquer maneira. Da próxima vez que você sair, por favor, me leve junto. Vou trazer uma IA infantil que possa interagir diretamente com uma tecnologia como essa, para que possamos ter acesso aos bancos de dados. Draco não viu nada de errado nisso. Concordo. Essa ilha, em particular, é segura contanto que você esteja comigo e evitemos os primordiais selados. Amber sorriu e retomou o vídeo. Draco finalmente viu Zeus aparecer. Ele então apontou para o Titã e disse, feio amálgama de coisas indesejáveis, como você ousa atacar uma cidade protegida pelo grande eu? O Titã rugiu algumas coisas em resposta que fizeram Zeus gargalhar. Bobagem, o que você quer dizer com isso? Eles permaneceram em sua cidade todo esse tempo e não tentaram infringir seu território. Não procurem uma desculpa de merda para atacar meu povo. O Titã respondeu sombriamente e atacou imediatamente. Isso enfureceu Zeus quando ele manifestou seu relâmpago.
Parece que porque Lord Pangu não conseguiu matá-lo, você se tornou arrogante. Deixe-me lhe ensinar uma lição de poder. Durante a luta que Draco já havia testemunhado, ele teve a chance de aproveitar ouvindo Zeus insultar e insultar continuamente o Titã Primordial enquanto ele o atacava com raios, fazendo até mesmo Draco fazer uma careta. Eventualmente, a coisa gemeu e caiu, permitindo que Zeus a arrastasse para a cidade e a jogasse no parque, depois selando-a com iluminação infinita. Ele então caiu no chão e olhou avidamente para as mulheres antes de ver o cinegrafista. Ele então estreitou os olhos e disse: "Entendo. Então você realmente existe, hein?" Depois de deixar aquelas palavras propositalmente vagas que poderiam funcionar em qualquer cenário, ele caminhou calmamente em direção ao prédio administrativo. O vídeo chegou ao fim. Então Amber acessou uma imagem da tela inicial que Draco havia gravado, embora estivesse sobreposta com uma tradução. Draco entendeu que era um terminal de comando militar, e o link em que ele clicou era o mais recente exibido na página inicial. O resto da informação também foi útil porque mostrava a data do calendário maia onde essas coisas foram registradas. Draco tinha certeza de que Amber e Aya poderiam correlacioná-los com o calendário gregoriano e descobrir o período exato da existência desta cidade. A dupla então discutiu mais algumas teorias e compartilhou informações antes de Draco partir. O sujeito entrou no sedã preto e voltou para seu castelo, finalmente feliz por estar em casa. Agora que tinha algum tempo, percebeu que as reformas externas estavam avançando muito. Em breve, seria possível para ele abrigar a maioria de seus membros principais e membros da guilda aqui no país central. Até então, ele não poderia treiná-los facilmente para serem mestres de controle ou algo parecido devido à distância. Draco entrou no local e viu Akainu trabalhando com Sanji. Os dois já haviam montado a rede de vigilância, que cobria todo o bairro. Como já haviam notado o retorno de Draco, eles vieram cumprimentá-lo. Draco ficou surpreso ao ver Sherry andando recatadamente atrás de Akainu. A mal-humorada e intrigante mãe de Juni sendo tão dócil. Draco franziu a testa e examinou profundamente sua mente, certificando-se de que ela não estava escondendo alguns truques na manga ao se aproximar de Akainu. Sherry empalideceu ligeiramente, mas não emitiu nenhum som. Então Akainu e Sanji não perceberam a sondagem forte. Quando Draco terminou, ele ficou sem palavras porque, embora Sherry ainda abrigasse alguns esquemas em relação a ele em seu coração, seu amor por Akainu era puro e bastante infantil. Esqueça seus planos de prejudicar Akainu. Na verdade, seus planos eram principalmente para o benefício dele. Por exemplo, como manipular Draco para que seu amor tenha uma classificação mais elevada, obtenha mais recursos, tenha mais poder, etc. Como sempre dizem, uma boa esposa é aquela que consegue tramar o mundo no bolso do marido. Sherry havia feito isso por Ferdinand durante sua vida e agora pretendia fazer isso por Akainu. Seja qual for o caso, Draco a removeu de sua mente como uma ameaça. Ela agora era apenas mais uma de seu povo, na melhor das hipóteses, e uma mera escrava, na pior. Seu destino de ser cortesã de qualquer convidado importante estava salvo. Mas Draco de repente lembrou que June existia. Seu plano era trancá-la em Bondless e transformá-la em uma zona de reprodução, praticamente grávida 24 horas por dia, 7 dias por semana e cuspindo bebês indefinidamente como punição por seus crimes. Porém, com Draco tendo perdido o interesse nos muitos escravos que Eva havia comprado e que tinham bundas grandes e corpos de sua preferência, quanto mais June, que era mais dotada no peito do que no traseiro. Ainda assim, ele não poderia deixá-la no limbo para sempre, mas não tinha interesse em lidar com ela. O que fazer? O que fazer? Talvez ele pudesse encontrar uma espécie rara com uma linhagem única e permitir que ela usasse June para promover sua linhagem. Não era uma má ideia, mas ele não tinha nenhuma espécie assim. Bem, ele poderia deixar a decisão para Eva. Ela saberia melhor. Por enquanto, Draco seguiu Akainu até sentar em uma sala e eles conversaram sobre o estado do grupo do Purgatório. A primeira empresa, o grupo de jogos, chamava-se Umbrasa Vem. Neste momento, eles registraram todos os membros principais e membros normais da guilda como funcionários com vários níveis e muitos benefícios. Slim Fati e companhia que viviam no país central deveriam poder vir morar nas mini-vilas assim que terminassem as construções e os membros mais baixos receberiam moradia nos apartamentos de luxo. Quanto aos estrangeiros, Akainu estava atualmente lidando com seus green cards e autorizações de trabalho,
o que não era uma tarefa fácil, já que ele trazia quase 10.000 pessoas em um curto período de tempo. A quantidade de dinheiro investida nisso foi de cerca de 70% do total dos fundos da empresa, e atualmente está na casa das centenas de milhões. Além disso, se Supernatural não tivesse simplificado as coisas para ele em muitos departamentos, eles teriam desperdiçado todo esse dinheiro. Draco ficou satisfeito com o esforço de Akainu e com a disposição de Supernatural em agradar. Ele transferiu diretamente para Akainu os 30 milhões que recebeu como recompensa pela missão e prometeu que venderia mais alguns produtos no centro de comércio intermediário para arrecadar fundos. Afinal, essa era a principal fonte de renda da guilda no mundo real. Com Draco como grande mestre e com refinamento também, ele não precisava se preocupar em tornar a base de jogadores mais forte, dando-lhes infinitos itens épicos e tal, porque não importa o quão poderosos eles se tornassem, eles nunca superariam Umbra. Na verdade, fortalecê-los também seria benéfico para ele, pois poderiam adquirir mais dinheiro para se aprofundarem no Boundless e comprar alguns de seus melhores produtos. Também tornaria muito mais fácil lidar com a próxima grande guerra. Afinal, Draco e Eva sozinhos não conseguiriam sustentar o céu quando bilhões e trilhões de demônios correriam para matar, dominar e massacrar. Akainu ficou grato pela infusão de recursos, pois, francamente, eles precisavam. Ele então explicou as circunstâncias da segunda empresa, que era de P&D e também distribuidora. O P&D era para ajudar a Umber e companhia em pesquisa, mas também para Draco quando ele foi à seção de ficção científica e descobriu sua tecnologia. Ele precisaria de pesquisadores e fabricantes para construí-los na vida real, não é? O aspecto de distribuição foi concebido para ajudar o Boundless nos pods. Na linha do tempo anterior, os pods eram muito procurados, mas inicialmente a oferta era baixa porque a IA subestimou gravemente o seu fascínio. Isso levou a um caos extremo quando o primeiro lote foi lançado, com pessoas realmente matando e massacrando outras por eles. Ele queria evitar isso facilitando um esquema de distribuição mais suave neste cronograma. Estava em grande parte em espera, já que os projetos necessários não haviam sido adquiridos por Draco. Os pods ainda estavam em fase de protótipo e Glorigori tinha seus próprios laboratórios avançados e não precisava usar os de Draco por enquanto. Talvez eles nunca precisem usá-lo também, já que não foram sancionados como na linha do tempo anterior. Isso foi uma grande parte do que atrapalhou o movimento dos casulos naquela época. A terceira empresa era a Força de Segurança da qual os 10.000 jovens membros de Supernatural faziam parte legalmente. Eles estavam sendo treinados em Boundless por Draco, pelo menos no papel, mas o que ele queria era usá-los como força militar para atingir seus objetivos. Afinal, embora ele pudesse fazer muitas coisas sozinho, ele estava muito ocupado com Boundless para se preocupar em fazer tudo. Se ele tivesse uma milícia formada por elites, ele poderia enviá-los em missões que simplificariam as coisas para ele e Eva. Sem mencionar que se ele reunisse todos os membros do Umbra aqui, eles poderiam ser um alvo fácil quando mais poderes inundassem o jogo e percebessem que agora era uma coisa de vida ou morte, em vez de apenas um jogo. Estava progredindo da maneira mais suave possível, já que os rapazes eram obedientes e se tornavam mais fortes. Como Eva não havia declarado o término do treinamento, eles ainda não podiam sair em missão, mas tudo bem. Draco agradeceu a Akainu e Sanji pelo trabalho duro, o que agradou aos dois companheiros. Akainu fez questão de enfatizar o esforço do jovem Katniss e seu potencial, então Draco concordou que Akainu poderia lhe dar mais alguns benefícios. Depois disso, Draco voltou para seu quarto e deitou-se ao lado de Eva, esperando preguiçosamente a atualização 2 terminar e o jogo voltar a ficar online para que pudessem ver o que havia de novo em comparação com o passado. Guild Wars. Capítulo 512. Atualização 2 Anúncio ilimitado para todo o sistema. Bem-vindo à atualização 2 do Boundless. Algumas mudanças foram feitas no sistema central para melhorar a jogabilidade, enquanto algumas novas mecânicas foram introduzidas. Por favor, verifique o changelog abaixo para verificar. Guerras do Reino, sistema de captura de vídeo, aprovado pelo Conselho Mundial. Bate-papo por vídeo em festa, bate-papo por vídeo da guilda, realismo de nível 2, aumento de slots de grande mestre, sistema anti-abuso de NPCs. Clique aqui para detalhes completos. Jogos de loteria internacionais,
bug de nivelamento corrigido para armas de crescimento, sistema de contrato infalível. Draco e Eva apareceram na zona área adjacente às terras paradisíacas, chamadas de deserto sinuoso. Era o oposto diametral das terras paradisíacas, que eram exuberantes em vegetação e recursos, sendo um deserto árido que se estendia por uma grande distância. Os monstros aqui eram em sua maioria do elemento areia, sendo todos extremamente violentos e conflituosos. Isso nem sequer explicava as más condições no deserto que minariam a força física e mental de qualquer pessoa depois de um longo tempo. O nível dos monstros aqui variava de rank 1, nível 30, até rank 5, nível 220. Claramente, seria impossível para Draco e Eva eliminá-lo, mesmo que usassem ataques em toda a zona da área, dos quais tinham mais do que alguns. No entanto, eles não estavam aqui para brincar ou conquistar esta zona. Eles não poderiam fazer o último, mesmo que quisessem. Para que um reino ganhasse os direitos de uma zona de área inteira, eles precisariam seguir alguns processos. Primeiramente, teriam que apresentar um pedido de adesão à área-zona, que seria então aprovado pelo Conselho Continental Cario em sessão geral. São necessários apenas 25 votos para vencer e há mais de 200 votos em jogo. Normalmente, não era muito difícil, a menos que todos odiassem você. Draco também sabia que isso não seria um problema para Vita, pois os outros reinos e impérios do continente não diriam não a mais terras para o reino. Afinal, isso não significava que eles poderiam atrair mais pessoas ou comprar algumas lojas nesta mina de ouro. Por que sufocar o seu crescimento quando ele apenas trouxe benefícios para literalmente todas as pessoas do continente? Após o processo ser arquivado, a zona da área deve ser limpa de todos os monstros. Neste ponto, o sistema de reaparecimento dos monstros seria desligado, caso contrário seria inútil tentar limpá-lo, a menos que tivesse poder absoluto. Depois de eliminar os monstros, a adesão seria tratada como concluída e o título da zona de área seria dado ao reino. Era simples assim para as zonas selvagens. Quanto aos ocupados por reinos ou impérios, as coisas ficaram um pouco problemáticas, mas felizmente, Draco ainda não tinha pressa em participar de algo assim. Por enquanto, ele e Eva subiram ao céu e voaram por toda a área-zone. Eles estavam mapeando e examinando onde estavam os monstros de qual categoria, seus tipos e seus números. Eles estavam falando sério sobre isso, já que além dos jogadores, o exército de NPCs do reino também teria que participar da compensação. Eles não eram obrigados a fazê-lo, pois a maioria dos outros contrataria mercenários e montaria uma missão em grande escala com amplas recompensas. No entanto, Draco queria que suas tropas experimentassem algum combate para fortalecê-las. É melhor começar com monstros antes de passar para outros NPCs e jogadores. Depois de passar quase uma hora circulando cuidadosamente pelo local, a dupla se encontrou no local de partida e compartilhou suas descobertas. Se dermos aos membros da nossa guilda e ao nosso exército cerca de 3 meses, eles poderão resolver tudo com alguns truques. Draco avaliou calmamente. Eva sentiu. Será impossível para eles ajudarem os NPCs a lutar contra monstros de rank 5 até que a maioria deles alcance o rank 3. Draco sorriu. Isso não deve ser um grande problema. Graças à sua genialidade, eles cruzaram uma grande parte dessa distância durante o evento do abismo. Com aumento de 200% de experiência no reino, eles devem ser capazes de atingir o limite de nível em menos de um mês, especialmente se caçarem os monstros aqui, já que está tão perto. Falando nisso, já é hora de nos classificarmos também. Draco apontou. Afinal, ele não se atreveu a começar a missão única da Torre da Babilônia até que ganhasse um pouco mais de energia. O tesouro do Deus do Refinamento era viável no rank 1, já que ele tinha uma classe divina e era uma missão de habilidade comercial em geral. A Torre da Babilônia provavelmente seria mais voltada para o combate, então ele precisaria de mais poder do que isso, mesmo que pudesse contrabandear seu clã para ajudá-lo. Podemos matar 2 coelhos com uma cajadada só, permitindo-nos subir de classificação enquanto fazemos isso para nossa guilda também. Eva afirmou com uma expressão pensativa. Assim que Draco leu o que ela estava pensando, seu rosto congelou enquanto seu corpo estremecia. Pode-se dizer que o método de Eva é eficaz, mas cruel e lembra o pico da noite da arrebentagem. Ei, não há nada como cruel ou gentil quando se trata de nossos benefícios. Além disso, é hora de ensinar uma lição a esses tolos por ousarem agir dessa maneira em relação à nossa guilda.
Eva comentou com diversão. Draco balançou a cabeça com um sorriso amargo. Por quê? Oh, porque aqueles caras pensaram que seria uma boa ideia ofender a Umbra. Agora eles estavam na mira de Eva e logo desejariam nunca ter ousado brincar. Draco então se lembrou dos detalhes da atualização e abriu o menu. Ele ficou um pouco surpreso ao ver que praticamente tudo que existia na linha do tempo anterior ainda estava aqui. A única novidade foi a correção da arma Grodd, que foi provocada pelas ações da dupla. A IA já havia promulgado a atualização naquela época, então teve que esperar por outra atualização importante para alterá-la. Draco os examinou um por um para ver os detalhes. Houve as guerras do reino que ele esperava desde o início. Este não precisou de muita explicação, pois os detalhes eram bastante claros. Agora que a função foi desbloqueada, os jogadores poderão se divertir. Afinal, não seria apenas Vita, mas muitos reinos e impérios nos vários continentes abririam agora o recrutamento para jogadores participarem de suas guerras por diversas recompensas. Draco também notou que o sistema de captura de vídeo foi implementado. Como Amber afirmou durante o caso, o estúdio não tinha permissão para fazer gravações de jogadores e divulgá-las sem consentimento ou ordem judicial. No entanto, a regra foi relaxada um pouco para permitir que os jogadores capturassem vídeos de si mesmos e de outras pessoas no jogo, mas o estúdio não conseguiu. Em outras palavras, se Julia fosse agredida novamente, ela poderia simplesmente gravar os caras enquanto eles faziam isso e usar isso como prova no mundo real. Isso teria um grande efeito na redução do abuso sexual e similares no jogo até a atualização 5. Obviamente, este sistema também poderia ser usado para criar conteúdo. Embora ainda não fosse possível transmitir ao vivo, eles certamente poderiam enviar vídeos editados para suas páginas de mídia sobre suas aventuras. Isso teve um efeito positivo no Bondless, pois aqueles que consumiam esse conteúdo para entretenimento seriam rapidamente atraídos pela beleza do jogo se antes hesitassem ou ignorassem. Foi uma grande atualização do modo de foto que já estava causando ondas devido às fotos tiradas de várias entidades e belezas bonitas, como as 4 belezas, por exemplo, bem como locais incríveis e monstros únicos. Quanto ao Party Video Chat e ao Guild Video Chat, eram algumas das mecânicas que Draco mais queria. Se fosse antes de seu universo interno, eles teriam permitido que ele pelo menos interagisse com Eva e seu povo quando necessário. O bate-papo por texto e o bate-papo por voz eram bons, mas eram principalmente destinados a situações de batalha. No entanto, com o Video Chat, pode-se usá-lo para reconhecimento de longa distância, retransmissão de informações ou apenas socialização. Por exemplo, se Rina fosse para uma área estranha e visse um tesouro raro do qual ela não tinha ideia, ela poderia fazer uma videochamada para Draco e mostrá-lo a ele, que então poderia lhe contar seus detalhes. Se tivesse um método único de coleta ou ativação, ele poderia guiá-la passo a passo e certificar-se de que ela estava tomando as medidas corretas. Esta era apenas uma das muitas utilidades do recurso, e Draco conhecia muitos outros usos que poderiam beneficiar toda a base de jogadores com o tempo. Depois, houve o habitual aumento de realismo do jogo que aconteceria a cada atualização. O realismo de nível 1 introduziu a necessidade de bainhas, aljavas e outros itens diversos para a vida diária. Também veio junto com a fome e a sede do personagem do jogo, e foi por isso que Draco comprou cozinhar e preparar cerveja em primeiro lugar. Houve também a remoção da resistência ilimitada fora da batalha, a necessidade de dormir no jogo, a introdução de atividades com excrementos e, finalmente, a necessidade de banho, bem como de higiene geral. O realismo de nível 2 deu um passo à frente. A partir de agora, feitiços e habilidades tiveram reação em primeiro lugar. Isso significava que alguém poderia ser prejudicado por sua própria capacidade se não se excluísse dela. Por exemplo, se Rina usasse seu ataque em todo o continente, ela destruiria a si mesma e também aos alvos escolhidos. Felizmente, ela tinha imunidade a fogo e também podia desocupar rapidamente a área para evitar qualquer dano estranho devido à força, pressão e coisas do gênero. Isso forçaria os jogadores a deixarem de ser casuais quanto ao uso de suas habilidades e a levarem em consideração mais coisas. Felizmente, o fogo amigo ainda estava desativado, mas se as coisas ocorressem como na linha do tempo anterior, ele seria removido na atualização 3. Houve também o valor da satisfação emocional. Agora, os jogadores precisariam cuidar de outras questões fisiológicas como amor, luxúria,
necessidade de acompanhamento e humor geral. Não fazer isso afetaria você de maneiras diferentes. Por um lado, ignorar o aumento do seu valor de luxúria, ou simplesmente não ser capaz de obtê-lo, pode fazer com que você sofra danos extras devido à sua orientação-alvo, cause menos danos ao sexo oposto, entre outros. Sempre se pode verificar essas coisas como se estivesse com fome ou sede. A atualização 2 também trouxe um número maior de vagas para grandes mestres de todas as habilidades profissionais. O limite era 10, mas com o fluxo de jogadores agora, isso não seria suficiente, já que os jogadores poderiam, teoricamente, progredir mais rápido que os NPCs. Agora, o limite foi aumentado para 15, mas não mudaria muito se o cronograma anterior servisse de referência. Apesar de a IA mostrar sua generosidade ao abrir o caminho para progredir ainda mais para eles, jogadores com grande talento como Draco estavam presos à beira do Master Rank. No entanto, esta linha do tempo seria naturalmente muito diferente graças ao tipo de poder e recursos que Draco possuía. Ele estava confiante em fazer muitos grandes mestres com o que tinha, especialmente se capturasse aqueles companheiros que tinham sido tão talentosos quanto ele em suas diversas áreas de comércio durante a linha do tempo anterior. Na verdade, uma grande razão pela qual Draco foi limitado no estágio Master anterior foi principalmente devido à falta de recursos. Com o gerador de técnica inata, sua origem de 3 libras e técnica de estrela refinada poderiam definitivamente ter ultrapassado o nível 3 naquela época. O sistema anti-abuso de NPCs foi a adição mais notável da atualização 2 em ambos os cronogramas, ponto final. Os NPCs não sabiam disso, mas se soubessem, ficariam eternamente gratos. Bem, não foi surpreendente, foi. Alguns jogadores como Draco achavam que os NPCs eram reais o suficiente e muitas vezes esqueciam que eram códigos, mas a grande maioria sempre teve isso em mente. Tudo bem. Eles não queriam estuprar ou tirar vantagem dos jogadores porque isso poderia causar problemas na vida real. No entanto, quem se importava se fosse um código de computador? Eles poderiam capturar um e realizar quaisquer fantasias doentias que tivessem sem medo de repercussão. Na verdade, a IA não era totalmente contra isso, porque o Boundless foi criado para ser multifuncional. Poderia treinar humanos para serem mais poderosos, mas também poderia ser um lugar para eles desabafarem seu lado mais sombrio. No entanto, os ativistas, na realidade, não aceitavam isso. Embora eles não pudessem forçar o Boundless World a proteger diretamente os NPCs e nem o Conselho Mundial, eles certamente poderiam fazer leis que punissem especificamente aqueles que o fizessem. A IA foi legalmente obrigada a informar todos os jogadores sobre as leis relevantes e possíveis punições por fazê-lo. Porém, assim como os jogadores, os NPCs teriam que denunciar o crime. Se os jogadores conseguissem encontrar uma maneira de prender os NPCs para sempre, eles poderiam escapar impunes, assim como na vida real. No entanto, se você agredisse, digamos, Sasa do posto avançado da Guilda dos Aventureiros naquela época, ela poderia simplesmente denunciar as autoridades. Seria processado dentro e fora do jogo, já que ela denunciaria o crime às autoridades com as provas relevantes. Existia uma brecha inteligente que Amber não havia mencionado durante o julgamento, que era o fato de que a IA poderia registrar todas as ações relacionadas aos NPCs e armazená-las. Portanto, se um jogador fizesse algo a um NPC, ele poderia fornecer um vídeo ou imagem. Espere, isso significava que os jogadores estavam sendo gravados indiretamente? Sim e não. Sim, porque estão aparecendo no vídeo, mas não porque não foram alvo de gravação. Por exemplo, se você estiver tirando uma foto de sua namorada perto de um local público e uma celebridade fizer uma foto bomba em você, ela não poderá usá-lo para violar a privacidade. Caso contrário, quem se atreveria a tirar fotos? A atualização 2 também trouxe um minijogo divertido chamado International Lottery Games. Era basicamente uma forma de gacha, onde era possível pagar em dinheiro ou itens por ingressos para diversos sorteios. As chances eram péssimas se sua sorte estivesse abaixo de 50 pontos, e dificilmente 0,0000000% de toda a base de jogadores investisse tanto em sorte. Somente pessoas como Fitter Cleric, Draco e Eva poderiam se beneficiar com isso. A maioria simplesmente investiria seus fundos na besta demoníaca chamada gacha,
até que ficasse com angústia e sofrimento por ousarem pensar que eram especiais. Não importa o quão rico e poderoso você seja, o gacha rapidamente o humilharia. Draco havia vencido apenas algumas vezes na linha do tempo anterior, mas 99% de suas tentativas renderam lixo ou nada, apesar de colocar coisas pelas quais ele trabalhou duro. Obviamente, essa mecânica era outro recurso fraudulento da IA para limitar a riqueza financeira dos jogadores, a menos que eles tivessem uma certa sorte. Quanto ao bug de nivelamento para itens de crescimento, foi bastante simples. Só se poderia colocar a experiência que eles ganharam nos itens de crescimento que possuem. Se outra pessoa colocasse sua experiência, o contador seria zerado. Isso aconteceu quando Eva deu seu excesso de experiência a Fragarashi naquela época. Agora, se alguém possuísse um item de crescimento, teria que fazer como Rina e gastar muito tempo para ativá-lo. Felizmente, os membros da Umbra que receberam itens semi-lendários de Draco que poderiam crescer para o estágio lendário já os haviam atualizado. Isso também incluiu aqueles que tinham itens de crescimento épico como recompensa por sobreviver à missão de emergência da infestação do vazio, quando Joker e Rapicholar foram enganados para causar estragos durante a primeira guerra de guildas. Draco não se incomodou com isso, pois agora ele tinha muitas maneiras de ganhar experiência rapidamente se quisesse aumentar o nível dos itens. Obviamente não através do combate, já que ele obteve apenas 5% da experiência, mas através da criação de artesanatos únicos através de habilidades comerciais e da conclusão de missões únicas. Na verdade, Draco estava atualmente com uma grande quantidade de habilidade comercial e experiência de combate, mas ele queria manter isso para mais tarde. No Rank 2, não havia necessidade de consumir recursos tão preciosos devido à miopia. Quanto à última adição atualização 2, foi basicamente uma atualização do sistema de contrato já existente. Havia certos limites que os jogadores não podiam cumprir com os seus contratos, bem como algumas lacunas únicas que surgiram ao longo do tempo, à medida que mais e mais pessoas aderiam. A IA bloqueou cruelmente todas essas brechas e reforçou o sistema. Agora, os contratos assinados eram absolutamente absolutos, e deve-se planejar honestamente o cumprimento dos termos acordados, para não sofrer penalidades por violação. Depois de avaliar as diversas mudanças, Draco e Eva retornaram ao Reino Vita. Dentro do castelo de Aether, eles viajaram para a sala de administração, onde Sublime estava sentada com óculos de aros quadrados no nariz, vasculhando seriamente os documentos. Ver o problemático Pailoli parecendo tão sério e maduro fez a dupla sorrir. Ela parecia adorável quando não estava tramando mal contra almas inocentes. Embora alguns possam argumentar que ela era ainda mais adorável quando o fazia. Quando ela os viu entrar, ela pausou seu trabalho. Draco então a informou sobre a campanha para conquistar a zona do deserto sinuoso, o que seria exigido deles e a disposição dos monstros. Sublime Notion assentiu e imediatamente enviou o pedido de adesão ao conselho. Felizmente, a próxima sessão seria em 3 dias, então, esperançosamente, ela poderia ser aprovada até lá. Depois disso, Draco disse a Sublime para reunir todos os membros da Umbra, fossem Tradisky ou não, para virem para a área central o mais rápido possível. Sublime ficou chocado, mas entendeu que Draco provavelmente estava planejando algo grande de novo. Animado, mas um pouco preocupado com outro aumento na carga de trabalho, Sublime cumpriu suas ordens. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.